Bora lá, meu povo! Jornalista detona diretoria, cita erro de planejamento e vê saída de Vojvoda. Imprensa cobra mudanças. Elenco do Palmeiras dispara sobre duelo contra o Fortaleza. Análise da rodada 5. Protesto no PC e sequência muito difícil fora de casa. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 19 de abril de 2025. O mês vai se encaminhando para os finalmente e amanhã tem jogo do Lion. A bola rola às 18h30 na Arena Castelão. É jogo muito complicado para o Fortaleza contra a equipe do Palmeiras, válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente trazer as notícias sobre este jogo e muito mais, aquele convitezinho de lei para você se inscrever no nosso canal. Caso você já seja inscrito, por gentileza, copia o link, tá aqui em cima na barra de endereço. Manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza. Chama a galera pra cá pra conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia às 5h30 da manhã e live todo dia às 18h15, exceto hoje e amanhã. Hoje nossa live vai ser às 14h15, o nosso pré-jogo de Fortaleza e Palmeiras com convidados do Palmeiras. Então o link já está criado desde anteontem, ativa o lembrete, cola com a gente, assim como a jornada esportiva de amanhã também já estava criada e o pós-jogo logo na sequência. A nossa jornada vai começar a partir das 16h15 e o pós-jogo assim que a partida terminar por volta das 20h30. Já tá tudo criado, ativa o lembrete para você receber a notificação em primeira mão e colar com a gente nos nossos conteúdos sobre o Fortaleza, beleza? Bom, turma, agora vamos às notícias deste vídeo. Olha, se prepara que tem muita coisa impactante para você ouvir e analisar. Eu quero te lembrar que hoje, a partir das 3 da tarde, vai rolar o protesto convocado pela torcida uniformizada do Fortaleza, a TUF. Diante da péssima fase que nos custou o título estadual, vexames consecutivos diante do Altos, Vitória e Souza, expressamos a nossa total insatisfação com todo o elenco, que demonstram total falta de interesse em reverter a situação atual do clube. Diante de promessas de melhorias que não foram cumpridas, exigimos a abertura dos portões do treino neste sábado no estádio Alcides Santos. A TUF, como órgão fiscalizador, exige que os direitos de todos os torcedores e associados sejam respeitados. Às 3 horas da tarde estaremos concentrados na Praça Ney Rebouças. Convocamos todos os nossos componentes para o ato deste sábado, dia 19 de abril de 2025. O Fortaleza Esporte Clube não é privado, ele sempre será do seu maior patrimônio, que é a sua torcida. Mais futebol, menos desculpas. Tá aí, galera, hoje é o protesto. Se você acha que vale a pena ir, vá, proteste com sabedoria. E eu desejo muito, galera, que esse protesto tenha um efeito positivo. Espero que esse protesto chegue bem para os nossos jogadores, para a nossa diretoria e também para a nossa comissão técnica. Se tiver uma oportunidade de existir um diálogo, que geralmente acontece nesses protestos, tomara que seja de maneira pacífica e que tenha como resultado algo positivo, de preferência já começando amanhã com uma boa vitória para cima da equipe do Palmeiras. Se tudo der certo, a gente consegue entrar ao vivo lá do protesto durante a nossa live para mostrar para vocês a repercussão de tudo que estiver acontecendo lá na Praça Ney Rebouças, beleza? Agora vamos falar sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda. O Vojvoda ainda não repetiu a escalação do Fortaleza em nenhum dos últimos 10 jogos disputados. Nos últimos 10 jogos que disputou, o Leão, comandado pelo técnico argentino, não repetiu a escalação nenhuma vez. Neste recorte, venceu um único jogo, além de 5 derrotas e 4 empates. Será que tudo isso é coincidência, galera? O Vojvoda não abre mão do seu modelo de trabalho baseado no rodízio de jogadores, algo que vem sendo implementado no PC desde que ele chegou em 2021.
Porém, a ideia não tem surtido efeito positivo na atual fase do time. Dentro desse contexto, dos últimos 10 jogos, alguns jogadores se destacaram como os mais utilizados, sendo pilares da equipe. Além do goleiro João Ricardo, titular absoluto, tem o Martínez e também o Lucas Sacha. Foram os atletas de linha que mais iniciaram partidas, 7 ao todo. Os atacantes Lucero e Marinho, assim como o zagueiro Kusevich, escalados 6 vezes, também figuram com destaque. A estratégia de mudar jogadores com frequência tende a funcionar quando o elenco possui um padrão tático coletivo em um momento de nível técnico equiparado, ou seja, mesmo com as trocas, o time consegue manter a competitividade e a qualidade dentro de campo. Esse não é o caso do Fortaleza de 25. Pelo contrário, o clube não possui qualquer identidade de jogo e rodízio torna a busca por consolidação mais complicada. Mais uma mídia criticando, tá, a questão do rodízio, que não tem surtido efeito positivo no Fortaleza. O Fernando Graziani, inclusive, fez um texto lá na sua coluna do Esporte do Povo com a seguinte manchete: Vojvoda busca ou não um time base do Fortaleza? Bom, vamos dar uma lida nesse texto aqui, porque ele fala o seguinte: faz algumas semanas, diante do futebol ruim na temporada do Fortaleza, que o técnico Vojvoda afirmou em entrevista coletiva que buscava um time base para melhorar o desempenho. Ocorre que tem sido complicado compreender a linha de trabalho, tendo em vista que as escalações seguem mudando demais, independentemente de contusões ou suspensões. Da partida do Racing no Castelão para o confronto diante do Mirassol foram 5 mudanças, do Mirassol para o Colo-Colo foram 6, do Colo-Colo para o Inter mais 5 e do Inter para o Vitória outras 5. Para o Vitória, outras 5. É mais do que conhecida a forma de trabalho do treinador desde 21, mas há momentos em que a rota precisa ser modificada e estamos diante de um deles. Tá difícil entender os critérios, tanto no aspecto tático como no individual. Não vou citar ninguém especificamente porque são diversos casos desde o início do ano, mas alguns atletas que atuam mal têm sido mantidos e outros que vão bem e voltam para o banco na partida seguinte. Outro ponto, jogadores que não são escalados por 4 ou 5 confrontos, de repente aparecem como titulares. Titulares com alguma sequência deixam de ser escalados por um grande período. Assim, com tantas modificações, a equipe segue envolvida em problemas estruturais que podem ser vistos em todos os setores do campo. Galera, tá aí. Mais uma crítica com relação ao Vojvoda, dessa questão do rodízio que não tem surtido efeito. Cada dia que passa, as críticas aumentam em cima do nosso treinador e é importante que ele consiga perceber isso para achar uma solução para essa situação. Eu quero a tua opinião sobre isso. Comenta aqui abaixo. Bom, turma, para finalizar essa sessão de críticas da imprensa ao Vojvoda, o Tom Barros fez um texto muito bacana também lá no Diário do Nordeste, que tem como manchete a seguinte frase: Fortaleza, a sombra do passado. Vejo o Leão de Aço jogar, mas não vejo o encanto de antigamente. O futebol elegante, criativo, intenso, plástico cedeu lugar a um time comum. A grande diferença não existe mais, quando comparado aos demais concorrentes. O Fortaleza entrava para ganhar, e até parece que ganhava quando queria. Não sei o que motivou o retrocesso tricolor. É fato que todos os times notáveis têm um prazo de duração. Geralmente em 5 anos observa-se uma queda de produção. É normal. Além dos naturais desgastes, pesa a média de idade do grupo. As lesões passam a ser mais recorrentes. A hora de mudar é o grande desafio. Quando e como mudar? Ele pergunta. Mudar a comissão técnica? Mudar o elenco? Mudar a administração? Mudar por etapas ou mudar tudo de uma vez só? Tratamento de choque ou reforma gradual? Há também a luta contra o tempo. Os campeonatos não param. Uma coisa é certa, o Fortaleza não pode permanecer à sombra do passado. As únicas coisas que devem ser trazidas para o momento são as lições de vida. Quem não se renova corre o sério risco da estagnação. Qual a situação do técnico Vojvoda no Fortaleza? Ao meu juízo, ainda firme por tudo que edificou. Foi com ele que o Fortaleza por 2 vezes subiu aos altares da Copa Libertadores. Foi com ele que o Leão foi a decisão da Copa Sul-Americana, ganhou visibilidade internacional. Quando se trata de um treinador assim, que alcançou patamares nunca visitados pelos times cearenses, há que se refletir muito antes de qualquer decisão. Vejam como anda o mercado de treinadores no Brasil. Que nomes gabaritados estão disponíveis? É complicado. É melhor ficar com o Vojvoda mesmo. Concordo demais aí com o texto do Tom Barros, tá? É por isso que a gente fala, o Vojvoda, ele não é isento de críticas, as coisas precisam evoluir. A gente confia nele, ele tem respaldo por tudo que ele já conquistou, mas ele precisa evoluir. E eu queria trazer aqui uma análise de um jornalista lá do Band Esportes que soltou aspas fortes com relação ao momento
do Vojvoda e também da diretoria do Fortaleza na temporada de 2025. Ouçam com atenção, porque essa é uma crítica muito pesada, tá? Chegando ao fim a era Vojvoda no Fortaleza? Não dá para dizer isso, né? Mas que ele tem vivido do passado e o passado do Vojvoda, isso dá força para ele continuar, isso não tenho dúvida alguma, né? A campanha é sofrível em 2025, a gente falava ainda há pouquinho, foi trazido na reportagem, são só 3 vitórias, um negócio terrível para um Fortaleza que foi vencedor nos últimos 3 anos. A torcida do Fortaleza se acostumou a ganhar nos últimos 3 anos. Antes disso, já desde o Rogério, né? Antes do Vojvoda, a torcida do Fortaleza se acostumou a ganhar. Então, quando passa por um momento como esse, claro que vai protestar. Eu repito que disse ainda há pouco, né? O Fortaleza é uma pedra no sapato do Palmeiras e o jogo não vai ser fácil para o Palmeiras, não pelos momentos dos times atualmente. O Fortaleza é péssimo, mas pelo retrospecto e pelo conhecimento que o Vojvoda tem do Abel. Com relação à sua pergunta, objetivamente, acho que se o Fortaleza não engrenar nessa temporada, tem tudo para ser o último ano do Vojvoda, que fez um grandíssimo trabalho à frente do Fortaleza. Não, acho que não. Acho que tem crédito suficiente. A diretoria do Fortaleza tem a cabeça no lugar em relação a isso. É que o time talvez tenha sido mal construído nessa temporada. Fortaleza é um time que envelheceu muito, né? A média de idade do Fortaleza é uma média muito elevada. Então talvez o Vojvoda tenha mais dificuldade de impor um ritmo de jogo que ele gosta, sabe? Aquele jogo intenso, marcação, pressão, o tempo todo, com um time com uma média elevada de uma média de idade tão elevada. É óbvio que ele tem culpa no cartório também, porque ele ajudou a montar esse time. Mas vai ter de lidar com isso a partir de agora. E agora não consegue repetir uma escalação, porque o time difícil, não aguenta. Claro, é muito difícil. Bom, sem Neymar, o Santos... Olha aí, vocês entenderam aí o tamanho da gravidade dessa crítica, galera? Porque tudo que ele falou aí, tirando a parte, né, ali do Vojvoda sair agora, que, na verdade, eu até concordo com ele, acho que o Vojvoda não sai agora não, mas também não sei se ele vai só cumprir esse último ano de contrato e depois sair. Parte de mim acha que esse também deve ser o último ano do Vojvoda, mas parte ainda acredita que ele vai dar a volta por cima com o time e vai, quem sabe, renovar por mais 1 ou 2 anos aí com o clube, tá? Eu tenho muito isso em mente. Tudo vai depender de como ele vai dar a volta por cima nessa temporada, pelo menos é como eu enxergo, tá? Mas o resto da crítica, galera, desculpa, é toda correta, tá? Critica o elenco velho, critica a diretoria pelo erro no planejamento, critica o Vojvoda por não estar conseguindo fazer o time da liga, mencionando as questões que são relevantes nessa temporada de 2025. Então, foi uma crítica muito forte, tá? Muito forte mesmo. E eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que é tudo isso mesmo? E o Vojvoda, ele fica ou ele sai ao final do ano? Fica aí a reflexão pra gente debater sobre isso, tá? Galera, tabela de jogos do Campeonato Brasileiro. A 5ª rodada começa hoje com Corinthians e Sport às 4 da tarde. Vasco e Flamengo, clássico às 18h30 no Maracanã. Grêmio e Internacional às 9 da noite na Arena do Grêmio, outro clássico. Aí amanhã, Juventude e Mirassol, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro. E a rodada se encerra na segunda-feira com o clássico nordestino, Bahia e Ceará. Lembrando que o Fortaleza é o 12º colocado com 5 pontos. Tem que vencer o Palmeiras para voltar à primeira parte da tabela e não correr o risco de cair ainda mais, se aproximando aí até da zona de rebaixamento. Vojvoda versus Abel Ferreira, o técnico do Fortaleza leva vantagem. Tomara que isso se prevaleça amanhã, seria muito importante. Esse vai ser o 11º jogo entre os dois, tá? Então vamos torcer aí para que o Vojvoda consiga levar vantagem também, continuar com a sua vantagem de vencer mais jogos, né, sobre o Abel Ferreira. O Fortaleza que defende uma invencibilidade de 6 jogos contra o Palmeiras no Castelão. Meu Deus do céu, amarra as almas, tá? Pelo amor de Deus, amarrem as almas imediatamente. O Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, ele fez uma projeção do jogo de amanhã, abre aspas, sempre difícil jogar lá. Olha a aspa do Gustavo Gomes, galera. As vitórias são reflexo do nosso trabalho, temos que seguir com os pés no chão, porque é assim que conseguimos tudo o que já conquistamos até aqui. É sempre difícil jogar no Nordeste, clima pesado, campo complicado, mas precisamos estar preparados. Tá aí, Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio, o ídolo do Palmeiras, sempre enaltecendo aí a dificuldade que é enfrentar o Fortaleza na Arena
Castelão. Quem também falou sobre o jogo de amanhã foi o meia Maurício. Ele comentou sobre como que ele vê o jogo contra o Fortaleza e a gente traz aqui pra você agora. Sim, a gente sabe que é uma equipe muito qualificada, uma equipe muito física também, que tem esse poder jogando dentro de casa. A gente sabe também, tem um treinador também há bastante tempo, então eles têm bastante ideias já bem elaboradas, bastante ideias que já são mais fixas do elenco. Mas eu acho que a gente encara como um grande jogo, igual a gente foi agora também para Porto Alegre jogar contra o Inter. Acho que a gente tem que encarar da mesma maneira, fazer um jogo sólido defensivamente e ofensivamente marcar gols para sair com os 3 pontos. Tá aí. O elenco do Palmeiras respeitando demais o Fortaleza, mas vai ser um jogo muito complicado, eles enaltecendo a grandeza do Fortaleza. O duelo entre Fortaleza e Palmeiras, que tem sido muito difícil. Ano passado, a gente não perdeu o Palmeiras, né? Foi 3-0 no Castelão, com autoridade, e 2-2 lá no Allianz Parque. Então, Palmeiras vem disposto aí a ganhar o Fortaleza para se manter nas cabeças, quem sabe buscar a liderança, e o Fortaleza vai ter que se virar aí para resgatar o seu bom futebol e conquistar 3 pontos que seriam extremamente importantes, principalmente pela sequência dificílima de 4 jogos fora de casa. Atlético Bucaramanga quarta-feira pela Libertadores, aí Sport no sábado pelo Brasileiro, na outra terça Retrô pela Copa do Brasil também fora de casa, e se encerra o 4º jogo fora de casa contra o São Paulo, lá no Morumbi, na sexta-feira da semana que vem. Time definido? Na live de hoje, às 14h15, vamos fazer o campinho e definir o time do Fortaleza. E o Palmeiras? O Abel deve mandar a campo Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, Martínez, Richard Rios e Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Amarra as almas, galera. Jogo de amanhã vai ser muito complicado, mas temos que torcer para o Fortaleza dar a volta por cima e vencer o Palmeiras na Arena Castelão. Você vai? Em qual setor você vai ficar? Comenta aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozão, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. 14h15 tem live, hein? Live pré-jogo. Cola com a gente. Valeu, falou e tamo junto.